A paz do Senhor, meus irmãos, nós vamos nos colocar em pé, vamos fazer a oração para dar início à escola bíblica que estamos fazendo às terças-feiras. Senhor nosso Deus, nosso eterno e bondoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por ter chegado na Tua casa nesta noite, Senhor, para aqui estarmos, ó Deus, estudando a Tua palavra. Queira abençoar os momentos que vamos passar aqui, dar-nos graça, sabedoria, entendimento, que possamos aprender mais e mais da Tua palavra, o Teu Filho que vai estar ministrando, Pastor Oséias, que o Senhor possa estar abençoando em tudo, Senhor. Abençoa os Teus filhos que ainda estão a caminho, guarda, ajuda em tudo o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eliel, dando sequência com os louvores. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Número 77, está pedindo aqui da harpa cristã, número 77. Vamos. Vamos cantar o 118, que 77 é conhecido. 118 da harpa cristã. Faz muito tempo que não canta esse louvor aqui, mas muito antigo. Fazer a leitura do texto áureo e verdade prática, em seguida também a leitura bíblica em classe. Lição número 10, do dia 8 de junho de 2025, hoje dia 10 do 6 de 2025. A promessa do Espírito. Vamos ler o texto áureo. Texto áureo. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. Verdade prática. A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Leitura bíblica em classe, João 14, 16, 18, 26, 16, 7, 8, 13, 20, 21, 22.
Eu leio o primeiro, os irmãos leem o segundo, vamos lendo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Disse Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A paz do Senhor para todos. Vamos falar com Deus, agradecer por estarmos aqui. Senhor Deus, poderoso Pai, graças te damos pela oportunidade que tem nos dado de estarmos aqui, Senhor, para juntos aprendermos com a Tua palavra, Senhor. Venha falar conosco. Espírito Santo nos ensina, nos auxilia, nos ajuda nesta noite. Em nome do Senhor Jesus é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Amém. Graças a Deus. Hoje a lição então número 10, né? É o dia de Pentecoste também, né? O dia de Pentecoste foi o dia em que o povo estava reunido, né, a buscar o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio, né? E hoje não é diferente, mas nós estamos vendo aqui esta promessa do Espírito que Jesus fez, né? Essa promessa em que Jesus fala no início aqui de São João 14, no verso 16 que nós lemos, Jesus disse isso: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Né? Olha, a promessa é a maior promessa que nós estamos vendo, né? Que o Senhor faz diretamente. Aqui nós vemos Ele orientando, instruindo e falando, dirigindo aos seus discípulos, né? Que eles não ficariam só, mas teriam outro Consolador. Porque com a ausência de Jesus, agora, os seus discípulos, eles automaticamente no início começaram a se sentir, né, órfãos, né? Eles estavam se sentindo sozinhos, porque Jesus foi e agora, né, tudo que Jesus tinha falado, eles já começaram a ficar atribulados. Pedro voltou a ser pescador depois da morte de Jesus, né? Vemos algumas situações em que eles começaram a voltar àquilo que antes eles tinham costume. Mas Jesus havia falado para eles, e nós vemos isso aqui registrado. Jesus dizendo: olha, vocês não vão ficar só. Eu vou rogar ao Pai para que Ele envie outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê
nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha que promessa que o Senhor disse, e que o Senhor Jesus fez, e ele, naquele momento, nós vemos aqui já em São João, no capítulo 20, Jesus dizendo novamente, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Quem Jesus estava falando? O Espírito Santo. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então hoje a lição vai falar sobre essa promessa, sobre esse Espírito Santo, e nós vamos iniciarmos aqui o nosso comentário, que o comentarista deixou. A palavra-chave é Espírito. A introdução diz assim, nesta lição vamos analisar dois momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuariam na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, justiça e juízo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito Santo, em João, e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito, que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, escrito pelo evangelista Lucas. Muito bem. Nós estamos vendo aqui então que em duas situações, nós estamos vendo aqui. A primeira é que Jesus falou que o Espírito Santo era aquele que viria para convencer o mundo do pecado. Essa é a promessa, ou seja, essa promessa é para todos, para todos. Quem pode convencer o homem do pecado? É o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Aquele que Jesus falou que ia enviar. E agora, uma vez para a salvação, é necessário que o homem receba o Espírito Santo. Como é que ele recebe o Espírito Santo? Quando ele entrega a sua vida a Jesus. Uma vez que ele está entregando a sua vida a Jesus, é sinal que o Espírito Santo já trabalhou no coração dele, já fez uma mudança, e ele já foi, então, ele reconheceu, e só o Espírito Santo pode fazer isso, reconhecer, fazer com que o homem reconheça os seus pecados. Muito bem. E a outra promessa que nós vemos é a capacitação. A capacitação ela vem através do Espírito Santo. Quem nos capacita é o Espírito Santo. Bem, a promessa do Pai, primeiro ponto, vamos fazer a leitura. Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos, ele vos dará outro Consolador. Este Consolador é o Espírito Santo, que habita convosco e estará em vós. Jesus diz. No capítulo 16 é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Muito bem, Jesus enviará o Consolador. Eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará. E Jesus então é quem envia o Consolador. O Consolador, vamos conhecer, a palavra grega traduzida como Consolador é Paráclitos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por uma pessoa.
Assim, Paráclitos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. A expressão outro consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. O termo grego allos significa outros, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação às outras pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas. Nós estamos falando do Espírito Santo, que é Deus, né? É a terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo, e esse Espírito Santo, ele tem a sua função de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz isso é o Espírito Santo, né? É ele quem convence o homem. E é ele quem ajuda, né? É ele quem nos ajuda. Ele cumpre um papel, desempenha um papel, então, de um advogado, né? O Espírito Santo, ele atua como um advogado, nos auxiliando, nos ajudando, né? Nos dando assistência, né? Assistência, e que assistência? Uma assistência especial, né? Então, nós vemos aqui que essa terceira pessoa da Trindade, ela é alguém enviado por Deus que cumpre uma função de amigo. Ele é o nosso amigo, amigo Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos. O que é órfão? Sozinho. Filho sem pai. Tem filho sem pai, mas órfão, né? Não deixarei vocês a ver navios. Vou embora e pronto, acabou. Não, morreu não. Jesus disse que não deixaria órfãos, né? A palavra grega para órfãos presente em João é optanos. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto, mesmo que Jesus tinha ensinado para eles, né? Mesmo que Jesus tinha falado, olha, o Filho do Homem vai descer, vai ficar 3 dias, depois Deus vai o ressuscitar. Mesmo Jesus falando, ensinando, mostrando para eles, mas quando Jesus morreu, eles agora acabou, né? Tanto é que o que aconteceu com aqueles 2 discípulos que estavam no caminho, eles vinham comentando, porque, tá vendo? Jesus morreu, olha, até aqui chega para eles Jesus, o próprio Jesus, né? E eles caminhando, e eles, o que vocês estavam conversando? Por que vocês estão falando? Não está sabendo o que aconteceu, né? Aí ele vai e relata, e Jesus se manifesta para eles de uma forma diferente, porque eles sentiram algo diferente quando Jesus falava. Então eles reconheceram realmente esse era o Filho de Deus, né? Nem até as mulheres que estavam ali, que foram, né? Elas ficaram assustadas, até que Jesus chega e se revela, vai e anuncia para eles que Jesus, o Mestre não está mais no sepulcro, né? Então nós vemos aqui essa aceitação difícil do fato de Jesus ter morrido, estar morto, né? Não foi por acaso que nosso Senhor chama os seus discípulos de filhinhos. Nesta relação pessoal entre Jesus e seus discípulos, nosso Senhor garante que eles nunca ficariam órfãos, separados ou desprezados, né? Então, esta é a garantia que os discípulos tinham de que não ficariam sozinhos e Jesus não ia abandonar, né? Ninguém
E pior que às vezes nós, começamos a nos sentir sozinhos, né? Às vezes a gente pensa, Jesus, é eu que tenho que batalhar, é eu que tenho que fazer, eu que tenho que correr atrás, e parece que Jesus não existe, parece que, meu Deus, aí o inimigo vai lançando as coisas assim para a gente poder ir se alimentando, mas de repente o Espírito Santo desperta, ei, calma, você não está sozinho não, espera, a vitória vai chegar, calma, aí a gente vai e se tranquiliza, não, eu sei que se eu lutar, com a graça do Senhor nós vamos vencer. Então, aí o Espírito Santo nos encoraja novamente. Vamos ver, o Espírito habita os discípulos. O Espírito habita os discípulos. João, capítulo 20, versículo 22. Quer ler? Não, pode ler, por favor. É crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica onde se encontram os versículos 21 e 22 começa no versículo 19, João 20, 19 e 23. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado, com o corpo glorificado, remete tanto ao contexto anterior, capítulo 20, de 1 ao 20, como ao imediato, capítulo 20, versículos 23 a 31, 21, de 1 ao 25, de João, capítulo 20, 22. Olha o que nós estamos vendo aí em João, foi o versículo, um dos versículos que nós fizemos a leitura aí, na leitura bíblica em classe, versículo 20, capítulo 20, versículo 21, Jesus diz assim, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Olha, Jesus estava declarando a sua manifestação, a sua companhia junto com ele. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus estava dizendo, eu estou dando uma responsabilidade sobre vocês, né? É vocês que devem ir agora, né? É vocês que devem anunciar. Assim como o Pai me enviou para poder pregar as boas novas, agora eu estou enviando vocês para poder fazer isso, para cumprir este mandamento, dar prosseguimento. Porém, Jesus chega para eles no versículo 22, nós vemos o que Jesus faz. Assopra sobre eles e diz-lhe, recebei o Espírito Santo. Jesus assoprou sobre eles e profetizou, disse para eles, recebei o Espírito Santo. Né? Foi algo, Jesus depois de ressuscitado, glorificado, ele se manifesta e então nós vamos ver agora o sentido de assoprou sobre eles o Espírito Santo. Qual foi esse sentido? Pode ler. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes. Versículo 22. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo. Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é infusão, a qual também aparece na versão grega da Bíblia, a Septuaginta, em Gênesis 2:7, significando fôlego de vida, e é utilizada em Ezequiel 37:9, no contexto de assoprar sobre os mortos para que vivam. Portanto, a expressão presente em João 20:22 sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos, como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia do Pentecostes. Os irmãos conseguiram ver aí o significado, né, o sentido desta palavra, de que assoprou sobre ele. Jesus estava lhes dando a eles uma nova vida, né? Agora, a partir de agora, Jesus estava dizendo, é responsabilidade de vocês, vai, faça a obra, né? Porque vocês estão sendo regenerados agora. Jesus estava dizendo, era isso que estava acontecendo, né? Era a regeneração.
Tanto é que o que aconteceu depois disso, né? Eles receberam ali a presença do Espírito Santo, a manifestação dele. Aí nós vemos através do batismo do Espírito Santo, que aí nós vamos ver mais à frente aqui, né? E o que acontece? Com isso eles conseguem força para poder pregar, aí parte para pregar, para anunciar com mais ousadia, né? E fazer a obra. Porque até então, embora que eles conheciam, embora que eles faziam, mas eles não tinham forças para poder ir, né? Vamos ver um episódio anterior ao Pentecoste. Pode ler. Em João 20:22 também se lê: recebei o Espírito Santo. Esta expressão surge como consequência direta da menção a assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Muito bem, não é? Eles já tinham o Espírito Santo, mas não tinham sido revestidos ainda, né? É como o crente, quando aceita Jesus, é o que eu falei, o Espírito Santo convenceu ele. Por isso que ele tomou a decisão de se converter, né? Quando é real, né? E o que acontece? A partir desse momento da conversão, eles recebem o Espírito Santo, porque já convenceu ele, então já tem o Espírito Santo. Agora, quando você busca ser cheio, revestido, aí você passa a ter uma capacidade, uma visão maior, uma orientação maior do Espírito Santo. Por isso que nós devemos buscar, né? Então nós vemos que os discípulos já tinham se tornado uma nova criação. Tanto é que quando a pessoa, falando aqui desse momento, né, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, ela se torna uma nova criatura. A partir daquele momento é uma outra vida, né? A vida antes de Jesus e a vida depois de Jesus, né? É totalmente diferente. Muito bem, vamos lá. A promessa do Pai no dia de Pentecoste. Terceiro ponto. Pode ler, dicionário Angélica. De repente, o aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecoste, após a ressurreição do Senhor glorioso, aparece aos seus discípulos na Páscoa. O Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo do trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita do dia de Pentecoste. Foi ao final deste dia, ainda não incluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento de poder, de que de repente ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo. Amém. Não é? Aquele do Marcos Nascimento, no dia de Pentecoste, e fogo a casa encheu, eram línguas repartidas e bênção para os filhos seus. Né? Ali a gente vê, né? No dia de Pentecoste. Pentecoste, nós vemos aqui a sequência. Primeiro nós vemos a festa, o período da Páscoa, né? E 50 dias
No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava a festa da colheita. A festa da colheita era no dia de Pentecostes. E o povo estava lá reunido para a celebração da festa da colheita no dia de Pentecostes, né? E o que acontece nesse dia? De repente, né? De repente, como disse a palavra, né? E o que aconteceu? Segundo ponto, e todos foram cheios do Espírito Santo, né? Pode ler. Observamos que durante o ato de conversão do Espírito Santo realiza a regeneração. Contudo, desde que se dá esta obra regenerada do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito, revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Assim sendo, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, os teólogos associam ser cheio do Espírito ao batismo no Espírito Santo, como descrito quando dizemos todos foram cheios do Espírito Santo e, consequentemente, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém, né? Observamos aqui que ao se converter, como eu falei, inicia-se a obra regeneradora. O Espírito Santo convenceu, por isso você já recebeu ele, né? Mas isso não quer dizer que você está cheio do Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo, mas não está cheio e nem revestido ainda, né? Quando você recebe o revestimento, vemos aqui, é o poder de dar testemunho. Ser cheio do Espírito. Aqui os teólogos associam ao batismo com o Espírito Santo, né? Batismo no Espírito Santo é uma declaração de que você está cheio do Espírito Santo e, consequentemente, você começa a falar em outras línguas, né? Aí, as evidências do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Vamos ver, terceiro ponto, e começaram a falar em outras línguas. Vamos ver o que aconteceu lá no dia de Pentecostes. Pode ler, irmão. O batismo no Espírito Santo constituiu uma experiência profunda na vida dos discípulos, já regenerados em Cristo, e essa experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo. Falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora, apesar de algumas pessoas compreenderem esta língua nos seus próprios idiomas. Eram, na verdade, expressões espirituais concebidas pelo Espírito que habilitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidência física visíveis do batismo no Espírito Santo. Olha que obra maravilhosa que aconteceu, né? Cumpriu a promessa. Jesus falou que enviaria, não é? O Espírito Santo.
depois eles recebem esse revestimento, né? Com esse revestimento, eles ganharam então uma disposição maior para poder fazer a obra. E então, uma evidência, começaram a falar em outras línguas, mas havia ali muitas pessoas, quem estava dando a língua era o Espírito Santo. E algumas pessoas ouviram falar, como ali tinha bastante pessoas de várias nações, línguas ali, etnias, nós vemos que eles começaram a entender, olha lá, aquele cara não é grego e está falando em grego, não é, entendeu? Começando no hebraico e está falando em hebraico lá, né? Aí era uma forma que o Espírito Santo, quem estava falando não conhecia a língua, né? Se eu começar a falar em inglês aqui, eu não conheço a língua inglesa toda, né? Mas eu posso falar, se o Espírito Santo me der, e de repente você que sabe, você que é inglês, você possa interpretar, não é? Então essa é a forma que o Espírito Santo trabalhou, né? Ali de uma forma maravilhosa, e os discípulos estavam agora habilitados a glorificar a grandeza de Deus, né? Pensa bem, até outrora os discípulos estavam cabisbaixo, desanimado. Por quê? Porque Jesus morreu, acabou, não tem mais ninguém com a gente. De repente, Jesus se apresenta para eles e dá a eles o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo, né? Assopra sobre eles, eles começam a ficar animados, agora sim, nós estamos bem, e recebe na sequência o revestimento do Espírito Santo, pronto, agora ninguém segura mais eles. Tanto é que eles ficaram dispostos e foram dispostos a morrer, né? Como muitos deles morreram, mas não negaram ao Senhor Jesus, né? Então é uma obra maravilhosa. Quem pode fazer isso? Só o Espírito Santo de Deus. Amém? Pastor Jarvis, a conclusão, e nós fomos bem mais rápido. Meus irmãos, que lição maravilhosa, né? Uma lição que dispensa assim, muito comentário, muita coisa, né? Só na leitura já está havendo a explicação, entendeu? Mas aqui na conclusão diz assim: a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, né? E se manifesta completamente em Pentecoste. E esta está presente, né? Está presente aqui hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho, até a volta do Senhor Jesus. A promessa do Pai pode ser manifesta na vida do pecador regenerado, né? Ou na vida do salvo, batizado ou no Espírito Santo. Entendeu? Então, se vocês veem uma pessoa, tá certo? Que não quer nada com Jesus, mas está falando em línguas estranhas, aí a coisa não é de Deus não, tá? A coisa é diferente. Entendeu? É coisa diferente. Uma pessoa excluída abrir a boca e falar em língua estranha na igreja. Isso eu já vi acontecer.
E conversei com essa pessoa que jamais ele poderia fazer isso. Ele estava fazendo uma forma de que ele sabia falar antes e podia falar depois, mesmo estando disciplinado, mesmo estando em pecado, quer dizer, cumprindo a pena para com o tempo voltar de novo. Isso aconteceu lá no Valão, né, com uma pessoa lá na época, e eu tive que conversar sério com ele. Olha, rapaz, isso aí não pega bem. Todo mundo está vendo que você está falando uma língua estranha aí que não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. Aí ele se corrigiu. Depois voltou e com o tempo Deus usou ele de novo. Mas a coisa não é brincadeira. Tem gente que leva isso aí como uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Então essa parte é muito séria e nós precisamos ter cuidado com isso. Tá certo? E agora eu passo para o Eliel para ele fazer o encerramento aqui. Entendeu? Nós vamos encerrar nossa escola hoje mais cedo, mas está muito bom. Importante é que já foi feito, né? O que tem que fazer já está sendo feito. Nos colocamos de pé então, vamos estar lendo novamente aqui o texto áureo e a verdade prática. Texto áureo. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. Verdade prática. A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Meus irmãos, antes da oração, nós vamos convidar a Juliana para chegar até aqui na frente mesmo, e nós vamos estar fazendo uma oração, oração por ela também, por essa criança, e domingo provavelmente vai estar sendo apresentado, né? Nesse ainda não? Começar aos pouquinhos. Isso aí depois vocês veem o dia que quer fazer a apresentação, né? Então hoje nós estamos chamando aqui para fazer a oração dessa linda menina que o Senhor Deus permitiu chegar no lar do Eliel, presbítero Eliel e a Juliana, e nós estamos felizes de ter vindo aqui na escola dominical. O primeiro trabalho na igreja que veio foi a escola, vai ser bênção, hein? Vai ser professora da escola aí com o decorrer do tempo, né, Evangelho? Vai ser, né? Vem cá, irmão Cris, fica aqui também. Evangelho, vem aqui na frente também. E aqui junto com o Eliel, entendeu? E nós vamos estar orando por esta menina que recebeu o nome quase da mãe, igual da mãe, né? Quase igual da mãe. O Elielzinho recebeu o nome do pai e a menina recebeu o nome da mãe. Oramos, Senhor nosso Deus, nosso eterno e bondoso Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por estar nesta noite, nessa escola bíblica. Agradecemos a Ti pelos momentos que já aqui passamos estudando a Tua palavra. Agora, Senhor, queira abençoar aqui a Juliana com esta criança, Senhor, Eliel. Senhor, queira abençoar os Teus filhos, da graça, da força, da sabedoria, para que essa criança possa, Senhor, ser continuamente, Senhor, criada, ó Deus, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, aqui na casa do Senhor, Senhor, recebendo aqui a Tua bênção, a Tua ajuda, a Tua misericórdia. Dá saúde a esta criança, Senhor, tira todo o mal, toda a enfermidade. Deus, abençoa também a sua mãe, Senhor Juliana. Ó Deus, também o Eliel, dá graça aos Teus filhos, dá sabedoria, para assim ensinar esta criança, Senhor, no caminho em que deve seguir.
Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado mesmo, por todas as bênçãos que temos alcançado. Por esta noite, Senhor, que aqui estudamos a Tua Palavra. Abençoa o nosso regresso, dá-nos uma noite feliz, uma noite abençoada. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Se Deus é por nós, operando Deus, ninguém impedirá. Vamos em paz, Deus abençoe a todos.